Mais uma vez, boa noite. Estamos comemorando o mês da Reforma Protestante. Já é cultivo nosso, nesses breves anos que temos de igreja, realmente celebrar esse mês de outubro com muita alegria. É um mês onde cristãos, protestantes de todo o mundo se lembram de que há 502 anos atrás, um monge católico, olhando para todo o caos que governava a igreja do seu tempo, olhando para a miséria, para a extorsão, para toda a mentira, para todo o engano impetrado ao longo de séculos, apesar do mundo inteiro contra ele, o mundo inteiro em suas costas, o Senhor o usou. E poderosamente, ele declarou que não eram pelos méritos de Maria, nem dos apóstolos, porque nada tinham de méritos. Não era por um tesouro escondido no céu, por base de nenhum santo humano, mas só um mediador, com um mérito infinito, Jesus Cristo. E foi assim que aquilo que a irmã disse se deixou revelar pela graça, pelo poder do Espírito Santo, o Evangelho, o tesouro da igreja, mais uma vez ficou nítido a todos, e hoje pela graça do Senhor, tendo Deus usado Martinho Lutero, João Calvino, Zwingli, Martin Butzer, Thomas Cranmer e tantos homens, Philippe Melanchthon, que ousaram pela graça e pelo poder do Espírito Santo em seu tempo dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus e agradecidos, não prestamos nenhum culto a nenhum destes, e só a Jesus e o seu Evangelho glorioso. E dessa forma nos identificamos com estes homens enquanto uma igreja reformada, uma igreja que crê, que se estabelece, se relaciona com a Reforma Protestante, os solas e tudo aquilo que foi e é legado para todos nós. Nosso encontro de hoje, desse primeiro encontro de outubro, tem como objetivo resgatar, trazer à tona uma doutrina maravilhosa, uma doutrina que certamente para muitos pode soar estranha em primeiro momento, mas conforme se progride na explicação, ela é evidentemente, e eu espero, conhecida. Estaremos falando da teologia do pacto, o federalismo. Nós estaremos falando de como Deus estabeleceu um pacto de graça com o seu povo. E eu peço que o seu coração se abra para tal graça nessa noite. Tem uma frase que eu quero iniciar estamentando isso, é uma frase de Lutero. A frase diz assim, está aí diante de você: se eu pudesse crer que Deus não estava tão zangado comigo, eu poderia virar de cabeça para baixo de tão alegre. Lutero tinha uma certeza muito grande depois da sua salvação, que não era a certeza antes da sua salvação. Antes da salvação, antes da conversão de Lutero, que pasme, muitos apontam em sua exposição de Salmos em 1520. Havia passado 2, 3 anos das 95 teses. Lutero diz que seu coração foi iluminado durante uma exposição do livro de Salmos, 1520. Então Deus usou Lutero na exposição das teses, talvez ainda não compreendendo a grandeza do que estava diante dele. Mas isso nós já falamos no ano anterior. Lutero tinha um problema com Deus. E quem não tem antes dele? Mas Lutero tinha um problema com Deus. Lutero via Deus como um grande carrasco, um Deus mau, julgador, um Deus que ele não conseguia ver bondade e misericórdia. Lutero tinha um problema de relacionamento com Deus. Ele se esforçava para agradá-lo. Alguns escritos de Lutero constam de que ele fazia jejuns, ele fazia coisas loucas do tipo ir de jejum com fome, tomando chuva e ficando na chuva e voltando para dentro na tentativa de oferecer a Deus o seu corpo em sacrifício como um ato justificatório e meritório. Lutero disse que por muitas vezes, Stolz, que era o seu discipulador, o seu monge mestre lá, o via esfregando, como numa cena dos filmes, aquela cena no filme de Lutero não é mentira, Lutero esfregando o chão, buscando que um chão mais limpo Deus olhasse para ele e o visse mais limpo. Lutero diz
Stephen Nichols, em um comentário maravilhoso, Lutero temia tanto a Deus, a ponto de murmurar, chegando a odiar-lhe. Imagine que visão de juiz carrasco Lutero tinha de Deus. Mas por que tratar dessa frase e trazer uma espécie de prólogo relacional para isso? A teologia pactual é uma teologia que expõe o caráter relacional de Deus com a sua criação humana. A teologia pactual, da qual vamos citar aqui hoje, diz, por exemplo, o pastor Wilson Potts Jr., numa conferência batista, ele deixa claro uma opinião que pode parecer muito grandiosa, ou de repente exagerada, mas ele diz, olha, a teologia pactual é a coluna cervical, ela é crucial para a compreensão geral das Escrituras. E ele afirma que distorções como as de hoje acerca de qual é a posição de Israel, que tem a ver aquele cenário todo de rituais, de percepções no livro de Levíticos, apontando para o futuro, e o batismo, adulto, infantil. Para você ter uma ideia, os homens do século XVI e XVII, antes de formularem uma proposta, mínima que seja, que fosse sistemática, mesmo ao seu tempo, claro que a gente não tinha as grandes sistemáticas, a própria Instituta, ela tem uma prerrogativa sistemática, mas ainda assim ela copia o catecismo de Lutero, ela tem uma estrutura catequética. A teologia pactual fomentava, formulava, dava a estrutura para pensamento sistemático no século XVI e no século XVII. O que diferencia a Confissão de Westminster da Confissão Batista de 1689, quase que basicamente a sua teologia pactual. Ou seja, nós não estamos diante de algo pequeno, mas de algo grande e estruturalmente importante, e é um olhar hermenêutico. O pregador batista Charles Spurgeon tem uma afirmação muito interessante acerca de como ele via a importância da teologia pactual dentro da igreja na compreensão do todo. Diz aqui, a doutrina do pacto divino está na raiz de toda a verdadeira teologia. Já foi dito que aquele que entende bem a distinção entre o pacto de obras e o pacto de graça é um mestre em teologia. Estou convencido de que a maioria dos erros que os homens cometem sobre as doutrinas da Escritura se derivam de erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e da graça. Que Deus me conceda agora o poder de instruir e lhes conceda a graça de receber instrução sobre esse assunto vital. Ele abre isso ao tratar de um texto de Hebreus falando sobre teologia pactual. Ele tinha preocupações de que ele fosse exato na sua explicação, para que isso não desse margem a N distorções, dentre elas o dispensacionalismo que você encontra a partir do século XIX. Portanto, e já trazendo esse ethos para a nossa discussão, é muito importante compreender teologia pactual e já colocando sobre ela essa égide de ser uma teologia relacional. Para isso, eu gostaria ainda de contornar até chegar ao texto bíblico, porque é impossível que você possa falar do pacto que Deus fez conosco e que vigora em nosso meio hoje, pacto de graça, se antes não falarmos de um pacto de obras. Sim, acerca disso, João Calvino, também reformador, fala algo muito importante. Ele diz assim, só vamos conseguir entender as coisas preciosas que recebemos em Cristo quando compreendemos as que perdemos em Adão. Se não entendermos o que ficou para trás, o que perdemos em Adão, no Éden, não vamos entender a preciosidade do que Cristo nos promete, nos outorga, nos investe, nos abençoa. Thomas Watson, teólogo do século XVII, ele tem um comentário sobre a Confissão de Westminster muito interessante, na qual uma das suas primeiras colocações é justamente sobre a teologia pactual. E ele vai, aqui eu parafraseio ele faz uma pergunta, quase que no formato catequético, ele faz uma pergunta como assim, qual foi o primeiro ato especial no qual Deus demonstrou sua bondade e providência para conosco? Ele mesmo responde,
Quando Deus criou o homem, fez com ele uma aliança de vida, tendo como condição sua obediência perfeita, proibindo-o de comer a árvore do conhecimento sob pena de morte. Que interessante. A um primeiro olhar, parece apenas uma sentença teológica expondo algo que você já sabe há muito tempo. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem Adão, a necessidade da obediência e tudo mais. Porém, existem aspectos desse pacto de obras, ou significa o pacto do obedecer, que não são, em um primeiro momento, tão limpos de um olhar mais profundo. Primeiro, Deus não tinha obrigação de criar o homem. Nenhuma obrigação. E eu vou mais, porque muitas pessoas se questionam disso. Também não tinha nenhuma obrigação de, após criá-los, sustentá-los. Deus não tinha nenhuma responsabilidade sobre ele de que qualquer coisa que ele fizesse conosco merecesse um tipo de cuidado posterior. Não sei quantos estão entendendo isso. A Deus não é conferido lei sobre ele. Ele é a lei. Ao criar a raça humana, ele não tem nenhuma obrigação de sustentá-la, mas sustenta. Ao criar a raça humana, ele poderia simplesmente criar a raça humana e não se responsabilizar com a continuidade da raça humana. Como alguns liberais dizem, apertou o botão e saiu correndo, deixou o circo pegar fogo. Deus não tinha e nem tem lei sobre si mesmo, vindo de outros, que faça com que ele tenha quaisquer obrigações comigo e com você. Isso vai deixando as coisas um pouco mais difíceis de engolir, porque a gente vai se vendo em uma espécie de encurralamento. Você vai sendo jogado para um lugar onde você, peraí, o que você está dizendo com isso? Eu continuo. Tanto o seu ato criativo, quanto o seu ato sustentador são plenamente atos de bondade. É bondade dele para conosco. Vou mais, prazer, dor, sensibilidade do corpo, fome, saciamento, tudo, absolutamente tudo, é concedido por Deus e sustentado ainda hoje por Ele. Ele é livre e ainda assim é bom. Teria todas as prerrogativas e nenhum tipo de acusação sobre Ele se nos fizesse aquilo que conhecemos como mal, mas ainda assim. E eu vou mais. Deus não precisa e nem deve se responsabilizar com absolutamente nada, porque Ele é livre, totalmente livre, mas ainda assim faz promessas ao homem. Agora, vamos juntar tudo isso. Deus cria o homem, dá-lhe a existência. Deus sustenta o homem bondosamente. Deus se responsabiliza por esse sustento e vai além, lhe faz promessas, das quais veremos algumas aqui. E o que é requerido do homem? Como servo inútil, lembre-se de passagem, ao homem é requerido obediência perfeita e irrestrita, em resposta, não em paga, em resposta direta a essa bondade toda de Deus. O homem deve obediência perfeita a Deus, basicamente, porque lhe pertence e lhe deve tudo o que é e tem. Não há contra-argumentos contra isso. Qualquer tentativa de ir contra isso, você teria que inventar um Deus, não Deus que existe. Esse pacto no qual Adão deveria conferir obediência perfeita a Deus, em resposta à condição benévola, bondosa de Deus, chamamos pacto de obras. John Owen tem uma fala importante sobre pacto, onde depois que ele tem essa fala, ele ressalta a bondade de Deus, porque a ideia de pacto remete assim nas palavras do teólogo John Owen. É um acordo voluntário entre pessoas distintas com a distribuição mútua de coisas que lhe pertencem para seus interesses e vantagens mútuas. John Owen faz uma distinção que seria um pacto. Agora pense o que Deus pode receber de você e de mim. Absolutamente nada.
avançando na compreensão do pacto, esse pacto feito por Deus, ele é reconhecido em pelo menos 3 coisas muito claras: promessas, condições e sanções. Promessas, condições e sanções. Eu gostaria que você fosse comigo antes de adentrarmos o texto de Romanos em Gênesis, por favor. Existe em Gênesis, verso 16 do capítulo 2. Tem uma chegada em Gênesis 2,16. (2:16) de Gênesis diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Deus aqui promete sustento em alimento e estabelece uma condição, a obediência, para a continuidade disso, e estabelece uma sanção, uma pena, caso isso aconteça: a morte. Portanto, Deus, em seu pacto de obras com Adão, não coloca Adão numa condição de fazer em retribuição, mas um fazer em resposta e permanência a este pacto. É um pacto de obras que não somente apontava para Adão, e por isso eu peço que você possa marcar o texto em Gênesis e voltarmos ao texto que vamos encontrar em Romanos, por favor. Esse pacto que estava sobre Adão, ele era um pacto que não estava só sobre ele, mas sobre todos os seus descendentes. Todos que viriam de Adão estariam nele federados, nele ligados, radicados. Se os filhos de Adão fossem em Adão obedientes, ou seja, se Adão respondesse com obediência, as bênçãos, a bondade, a sustentação de Deus se manteria sobre. Mas se os filhos de Adão respondessem com rebeldia, o que teríamos é exatamente a quebra ou afastamento, uma sanção contra o pacto. E a gente vê isso juntos em Romanos capítulo 5, verso 12. Diz a unidade que os filhos de Adão, que somos nós, tem nele. Portanto, verso 12: assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Esse ser humano é Adão. Esse Adão representava todos nós. Todos que nasceriam estavam representados nele. Talvez você possa perguntar assim: mas como isso? E os anjos, por que não aconteceu igual? Por que nós fomos diferentes nesse... O anjo também não foi criado, ele também não tem um senso de julgamento moral. A diferença entre nós e os anjos é de uma já brutal e a grandiosa. Deus fez o homem à sua imagem. Deus fez o homem, se a trindade ela se reflete na humanidade, a humanidade tem unidade consigo mesmo em reflexo à trindade. Logo, quando nós observamos e vamos ver já o plano da salvação, não é só Jesus que está nisso. A trindade está toda se movimentando no plano da salvação. A trindade está unida. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A raça humana está em Adão. Como reflexo da trindade, assim como a trindade nos salva em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, envio do Pai, em Adão estávamos todos lá. A raça começou de lá. E nós estamos unidos em Adão. E vamos entender de que modo. Portanto, gente que fala assim: mas que Adão tem a ver comigo? Pessoas que ignoram o fato de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. Terem sido criados à imagem e semelhança de Deus nos confere também as múltiplas relações da qual isso desenvolve. Esse pacto de obras
que você acabou de verificar, no qual todos estávamos, então a queda de um representou a queda de toda a raça, esse pacto de obras, ele se rompido, cessaria paz, comunhão, sustentação, vida com Deus. Estaríamos afastados da vida com Deus. Aquela árvore que para muitos é um objeto de por que aquela árvore? Por que ele botou a árvore? Não podia ser sem árvore. Aquela árvore marca uma condição relacional. Você que é imago Dei, imagem de Deus, sabe muito bem alguns, e aí eu vou dizer de maneira muito simples, os seus sagrados que você tem na relação com pessoas, que quando são quebrados é difícil voltar. Isso é só uma imagem refletida do que é rachar com Deus. Quando nós não respeitamos os limites uns dos outros, às vezes tocamos em algo muito precioso, muito sagrado do ponto de vista relacional. Deus começa um relacionamento com o homem colocando uma condição no qual esse relacionamento seja de fato com escolha moral, com realidade amorosa. Então a árvore, ela marca um pacto de relacionamento. Deus não precisava fazer isso, era só Deus controlar todo mundo tipo um bonequinho. Era só ele botar uma marionete e ficar fazendo a gente andar do jeito que ele queria, mas ele pôs a árvore. E ele pôs essa árvore para que essa árvore fosse uma posição de relação. Se tu me obedece, se tu me ama, está comigo. Se você racha comigo, como essa árvore. Era uma árvore que simbolizava uma relação estabelecida com Deus, um limite do certo e errado, um limite da relação saudável para a relação de morte. A árvore foi um ato de muita benevolência de Deus, porque Ele se permitiu relacionar-se conosco. Muitos de nós não percebemos o quanto isso pode influenciar em nossas relações laterais. Muitas vezes nos trancamos em nossos próprios corações, não permitindo que ninguém toque, ninguém chegue. Nos esfriamos, não permitimos ser amados, amar, e nos transformamos em deformações, porque obviamente a Trindade em Jesus Cristo expõe nitidamente que o amor é aquele que dá sem esperar nada em troca. Aquele Jesus que te salvou é o mesmo Jesus em Deus Pai que está lá colocando uma árvore, colocando uma relação, se permitindo relacionar, se permitindo ser traído, se permitindo ser totalmente humilhado do ponto de vista de sua glória, ser manchado e maculado por um ser que é sua imagem. Nós temos problemas com essas árvores em nossas vidas, mas Deus colocou uma árvore lá. Deus é fiel a si mesmo. Deus ama a si mesmo, e a Trindade é completa e perfeita o suficiente para amar. Só podemos amar se estivermos em Deus. Só podemos amar se estivermos na Trindade. Só podemos amar se entendermos o amor que a Trindade tem uma pessoa pela outra. Do contrário, vamos nos trancar, nos fechar, nos tornar pessoas sem essa árvore da traição no meio do nosso jardim. O que estava em jogo ali então? Duas coisas. Quando Deus põe a árvore, Ele promete ser fiel, tanto no cumprimento da bênção e sustentação, quanto na maldição. Deus põe a árvore e estabelece um ponto de contato direto com sua fidelidade. E a árvore representa a obediência do homem em resposta a Deus. A fidelidade de Deus e a obediência do homem estão representados naquela árvore. Eu gostaria que você pudesse perceber que mesmo diante de toda a bondade, mesmo diante da sustentação graciosa de Deus, mesmo diante de uma proposta relacional maravilhosa de um Deus que se relaciona, que se permite, a pericorese, a dança, o movimento da Trindade não se fecha, mas se abre para a raça humana. Mas o que acontece? Adão cai. Deus não receberia nada se Adão obedecesse. Deus não receberia nenhum cumprimento de benefício a si mesmo se Adão cumprisse com a sua promessa. Deus é livre para prometer. Mas Adão, que não possuía direito algum sem Deus, Adão que não possuía absolutamente nada sem Deus, como diria o Thomas Watson, Adão não queria só o conhecimento de Deus, ele queria a onisciência, ele queria ser Deus.
E aí ele toma do fruto. A raça humana projeta-se em um caos de rebeldia e ofensa contínua diante e contra Deus. Os filhos de Adão, que deveriam ser obedientes em resposta à bondade de Deus, caem todos de uma vez caem a partir dali, e sua geração se torna apodrecida. Na raiz somos podres. Talvez nós não percebamos alguns aspectos disso, mas eu não sei se você já ouviu falar da expressão queda. Você já ouviu falar? A expressão queda foi cunhada porque estávamos em uma posição tão elevada que somente uma palavra poderia definir a nossa condição diante disso: queda. A posição com Deus era elevadíssima, grandiosa, bela, nobre. Mas o que o homem fez? Se projetou em uma profunda queda. Qual é o estado da humanidade? Em queda, em caos. E isso é importante para ressaltar, porque talvez você possa pensar assim: nossa, mas e agora? Como estamos? Completamente rebeldes em relação a Deus. Nós estamos em um estado de rebeldia absurdamente grande, alienados de Deus. E eu vou mais além. Vamos supor uma suposição que não é possível, mas apenas uma utopia de que você fosse capaz de obedecer às leis de Deus. Existe algo, e aí eu peço que você venha comigo a Gênesis, marcando essa ida e volta. Em Gênesis existe algo. Se você dissesse assim: mas e se o homem conseguir cumprir a lei de Deus? Se ele fosse capaz de obedecer, se nascesse um homem, não Jesus, mas outro homem, que cumprisse e obedecesse a lei de Deus, e aí? Ainda teríamos um problema. Em Gênesis capítulo 3, verso 22 e 24, 22 ao 24, existe um problema sem solução humana. Olha o problema. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também a árvore da vida, come e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Ainda que você fosse capaz de ser obediente e vagar obediente por esse mundo e morrer sem a salvação eterna, porque a vida eterna foi retirada do acesso aos homens. Ainda que numa utopia sua você acreditasse cumprir as obediências de Deus, o que não é possível, estamos alienados dele. Ainda assim o caminho da vida eterna foi retirado de nós. Foi retirado de nós toda a comunhão com Deus que nos permitiria, pelo seu Espírito, cumprir sua lei. E foi nos retirado o caminho para a eternidade. Estamos vagando como Caim, sem paradeiros, mortos, totalmente distantes de Deus, rebeldes a tudo que Deus fala e tudo que Deus propõe. A condição da queda é tão profunda que, voltando lá, por favor, até Romanos, nós temos a condição da queda não simplesmente testemunhada com um conjunto de frases, uma ou duas palavras, mas repare que a queda em vários momentos é citada por nomes diferentes. 5:12, ela é chamada de queda que faz o pecado entrar no mundo. No 5:14, ela é chamada de reinado da morte. Observe nas escrituras, aí você vai perceber, reino da morte. No verso 17, ela é chamada de reino da morte pela ofensa, ou seja, a queda é uma ofensa contra Deus. E no verso 18, ela vai ser chamada de juízo, estado de juízo contra a raça humana. Entrada do pecado, ofensa contínua, estado de juízo. Estamos em péssimas condições. Somos incapazes de voltar.
incapazes de cumprir o pacto das obras. Completamente incapazes. Tanto de cumprir, quanto de sair dessa aqui com vida. Estamos fechados nesse mundo. Nossa condição é desesperadora. E se Deus prometeu e jurou que nos mataria pelo que fizemos, eu queria perguntar, como estamos aqui então? Como estamos aqui falando das grandezas de Deus? Se Deus não pode mentir e jurou que nos mataria pelo pecado que cometemos e continuamente o fazemos, se jurou que nos alienaria dele em Adão, se ele tira o caminho da vida, o que aconteceu? Se não havia mais nenhum motivo no homem, não que houvesse, mas havia ali um tratamento de começo, não há motivo no homem para que Deus empreenda uma nova jornada, um novo pacto. O homem não tem nada que dê um motivo sequer a Deus para reiniciar uma retomada de relacionamento. Estamos perdidos. Mas então como estamos aqui? O motivo pelo qual Deus nos permite estar aqui hoje é porque Ele usou de misericórdia para com a raça caída de Adão. O Senhor sabe que não poderíamos nem sequer prover uma ideia sequer acerca da nossa própria salvação. Deus não deixou a raça de Adão em miséria. Deus fez conosco um pacto de graça. Esse pacto de graça é um pacto no qual Deus propõe um redentor, um resgatador da humanidade. Esse resgatador não pode vir senão dele. Ele vai precisar fazer um pacto com ele mesmo agora, e nele mesmo. O pacto não pode mais ser com o Adão caído, mas em si mesmo. A Trindade precisa se pactuar agora. Como fazer isso? Mesmo ofendido, Deus nos oferta amor, graça, nos oferecendo Jesus. Ele nos oferece Jesus, um Redentor, o Redentor. Jesus cumpre as relações que se estabelecem com a queda em duas maneiras muito claras. Ele leva sobre si todas as punições que caberiam à raça de Adão. Todos que seriam e são e serão salvos em Jesus Cristo estão com seus pecados nele. Logo, Deus proveu em si mesmo, enviando de si mesmo um Salvador em carne humana, para que a raça humana pudesse ser resgatada em sua culpa e punição diante de Deus. Deus envia um justo. 2. Essa é a obediência passiva de Jesus, no qual ele recebe o nosso pecado. Mas existe a obediência ativa de Jesus, no qual ele vive uma vida perfeita. Ele cumpre todas as obras requeridas da raça de Adão. Ele faz tudo que o primeiro Adão nunca conseguiu fazer e que nenhum dos descendentes de Adão conseguiu cumprir. Jesus, então, vive uma vida perfeita. Não se achou engano em sua boca. E agora, em Jesus, nós temos o pagamento dos pecados e a vida perfeita da obediência requerida da raça de Adão. Jesus cumpre o pacto das obras em si mesmo. E o pacto que Jesus nos oferece é o pacto da graça. E é por esse que nós vamos caminhar. Isso é maravilhoso de perceber. E aí você pergunta assim, mas espera aí, como é que fica Abel, Abraão, Davi e Isaías? Jesus só veio o quê? Bem depois. Eu não sei se você prestou atenção no sermão todo.
Mas existe algo crucial dentro daquilo que Deus propõe já lá no seu pacto inicial: promessas. Eu peço que você volte a Gênesis, e vai valer a pena voltar para lá. Deus, em Gênesis, no capítulo 3, não foi pego de surpresa. Deus, e o homem caiu, vou lá ver o que aconteceu. Não! Como Deus pode salvar pessoas antes da crucificação e da ressurreição? Como Deus pode salvar os justos antes do tempo onde Jesus veio? Um motivo muito simples. Gênesis 3, verso 15, por favor. Você vai ver que Deus promete. E o que Ele promete? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Olha a promessa: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É Jesus. Jesus é a promessa de Deus. Ninguém é justificado porque obedeceu a Deus, mas porque creu em fé. A promessa: Abraão foi justificado porque creu e teve fé naquilo que viria a acontecer. A fé de Abraão, a fé de Davi, a fé de Isaías. Porque ninguém pode ser justificado por obras. Logo, Deus prometeu em si mesmo, com a certeza absoluta de que, prometendo em si mesmo, o resgatador viria. Deus aponta para frente e fala: de Abel até o último justo que morreu antes de Jesus ser crucificado, todos serão salvos pela fé nas promessas de Deus. Deus se relaciona com promessas com sua raça, e como Ele é fiel para cumprir, e como Deus é fiel em si mesmo, como foi cantado, Deus não teria nenhum problema de que qualquer um que cresce na vinda, no futuro reino, no Messias, na salvação, na terra prometida por Deus, ou qualquer outra promessa que Deus fizesse, toda a fé seria fé para a salvação, se fosse em Deus e em suas promessas. Logo, o justo viverá por fé, em qualquer época. Seja no livro de Abacuque ou no livro de Romanos, o justo sempre foi justo porque creu na promessa. Adão não creu, e apesar de ser um pacto de obras, Adão precisava crer que Deus era quem Ele era e faria o que disse que faria. Isso é maravilhoso porque a promessa de Deus em Jesus Cristo continua sendo a promessa para a igreja. E aí definitivamente retornamos para ficar em Romanos, onde nós vamos ver cada encaixe dos versículos se transformar em resposta a tudo que ouvimos. Na verdade, agora você vai ler e vai entender com uma claridade muito grande o que estamos lendo. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, a dizer Adão, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, até a lei de Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. Mas o dom gratuito, ou seja, a graça salvífica, não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A graça em Jesus Cristo, o pacto da graça em Jesus, é um pacto que foi precisamente apontado lá atrás em Gênesis 3,15 e que foi salvando gente, mesmo quando ainda não havia sido consumado em tempo terreno, porque Deus, que já havia dito lá, e a gente vê em Apocalipse, que o Cordeiro de Deus já foi anunciado morto desde antes da fundação do mundo, significa que o Cordeiro já era prometido antes da queda. Deus não foi pego de surpresa. O Senhor está no controle desse mundo. Para concluir, e esse pacto da graça, como é que a gente faz para entrar nele? Porque se o pacto das obras foi cumprido em Jesus e não pode ser cumprido por mais ninguém, e o pacto da graça e a aliança da graça? Pela fé. Romanos 1, 16, 17 diz que o justo viverá pela fé. Fé em reconhecer a culpa diante de Deus. Não é fé que Deus existe, mas a fé que Deus existe e é galardoador daqueles que esperam. É fé na promessa. Não é fé numa mera e vaga existência de um ser transcendental, fé em uma coisa que você não sabe definir, não é fé como confiança de que tudo vai dar certo, é fé que quando eu tenho culpa diante de Deus por tudo que eu fiz, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu sou, eu me arrependo de quem eu era. É fé no qual eu reconheço que o Filho de Deus é o único que foi e sempre será o único que foi capaz de cumprir as exigências da obra, da lei. Deus em Cristo cumpriu tudo. E você e eu não podemos fazer nada. Isso não exata. Isso é o Evangelho. É aquilo que quando nós pregamos, aquela mensagem, que por mais que você tenha ouvido ela milhões de vezes, você lembra da sua condição miserável, lembra de que tudo foi dado, sustentado, e nós perdemos tudo que poderíamos pelo caminho, e ainda assim o Senhor nos sustentou com graça comum, com bondade, com benevolência, não nos trucidando, não nos esmagando, mas oferecendo graça sobre graça sobre graça, e as alianças que foram feitas no Velho Testamento apontando para esse pacto que seria consumado em Jesus Cristo e prometido desde o proto-evangelho de Gênesis. Você tem fé? Você tem fé em Jesus? Você tem fé que a obra de Jesus é suficiente? Você tem fé que a obra de Jesus é suficientemente grandiosa para te levantar da sepultura quando tu estiver morto? Tu crê que a fé em Jesus é suficientemente perfeita para que tu adentre pelas portas celestiais? Para que tu passe diante das portas? Para que tu veja o céu? Para que tu veja a glória que há de vir? Tu tem fé essa noite para renunciar aos teus pecados, porque um justo pagou por eles? Tu tem essa fé? Tu tem fé que essa noite alguém, um homem justo, correto, que nada fez de mal, ficou no seu lugar, para que você pudesse ter vida e estar ouvindo esta mensagem, ainda que não deseje ela, ainda que não queira ela, ainda que esteja insensível a ela? Você tem essa fé? Você tem fé que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e que está à destra de Deus e Pai, de onde virá julgar vivos e mortos? Você tem essa fé? Porque se você tiver essa fé, você será salvo por Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo vai salvar essa noite. É a fé que Jesus coloca no coração dos que ele salva. Esse pacto de maiores e superiores promessas, não é mais um pacto no qual a criatura está de bem com o Criador. Esse é o pacto
onde chamamos Deus de Pai. É o pacto da adoção. É o pacto no qual você que nunca conseguiu olhar para Deus como Pai pode ter a certeza pela fé que Ele é teu Pai. Não é mais sobre criatura e criadora, ou não apenas. É sobre Pai, Filho em Jesus Cristo. Fomos predestinados à adoção de filhos em Jesus, chamados por Ele, justificados por Ele, comprados pelo seu sangue, sustentados por Ele, agraciados ao ouvir a mensagem do Evangelho essa noite, ainda que estejamos endurecidos e achando que dá para a gente se salvar com o nosso jeitinho. Deus é bom, está falando ao teu coração. Nesse novo pacto somos comprados pelo sangue de Jesus. Não é mais sobre a obediência ser a sustentação do pacto, mas a obediência traduz o amor de Jesus que sustenta esse pacto, a fidelidade de Jesus, a infinitude da salvação proporcionada por Jesus, que com um ato de justiça cobriu todos os seus atos de pecado. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e eu peço que essa noite, diante dessa redenção gloriosa, diante da fé que vai em Cristo levantar a gente do túmulo, vai ser um dia glorioso, santos encontrando com Cristo os céus, santos sendo ressuscitados primeiro, cantoria, julgamento, terra sendo consumida, Jesus vindo para o seu julgamento, e os santos exultando, dizendo: Ele veio! A igreja jubilosa, hoje é domingo, a igreja jubilosa, Ele veio! Ele prometeu, e Ele cumprirá, em nome de Jesus. Que essa mensagem entre no seu coração essa noite e não saia mais. Vamos orar.